Olá, hoje eu quero continuar a falar sobre a teologia do culto, e dentro da minha introdução mais abrangente, né, com alguns capítulos, hoje eu quero falar sobre, ou começar a falar sobre a crítica grega à religiosidade predominante. Na Grécia Antiga, ateísmo, na realidade, ateísmo, não existia essa palavra ainda, o que é chamado e traduzido por ateísmo, seria uma impiedade. A palavra grega é azébeia, azébeia, que é impiedade. Então, o ateísmo, que na realidade era impiedade para com os deuses, era a acusação comum feita àqueles que fizessem crítica à religião predominante, sendo descuidados para com as suas obrigações rituais. Este comportamento era considerado antissocial. E se a pessoa fosse pública ou influente, essa acusação poderia servir como forma de vingança ou para desacreditá-lo diante da opinião pública. O caso mais famoso, mais conhecido, é do filósofo Sócrates, que viveu de 469 a 399 a.C. E Sócrates, que entre outras acusações, teve a de, abre aspas, não crer nos deuses em que o povo crê, em si e em outras divindades novas, fecha aspas. Mas na realidade, apesar de listas antigas de, entre aspas, ateus gregos, cuja crença é denominada por Platão como doença, tem sido extremamente difícil provar, além de qualquer contestação, que algum pensador grego tivesse sido, vamos dizer assim, um ateu puro. As críticas feitas às divindades locais é que soavam como algo irreligioso. No grego clássico existiam os termos ateos, quer dizer sem Deus, abandonado pelos deuses, isso é citado em Efésios 2:12, e ateotes, que é irreligiosidade, incredulidade, impiedade. A palavra ateísmo surgiu apenas no século XVI. No grego clássico, a palavra não era reservada apenas ao conteúdo religioso. Tinha um emprego mais amplo, envolvendo, por exemplo, a sua conduta, ou seja, tinha um conteúdo ético. Platão, por exemplo, a emprega no sentido de impiedade para com os deuses e para com os pais, fecha aspas, e desprezo para com os homens. Então, essa atitude desrespeitosa, vamos dizer assim, irreverente para com os deuses, poderia ser também para com os pais e para com os homens. Entre os filósofos da antiguidade, que souberam criticar com discernimento as práticas religiosas do seu tempo, destacamos Xenófanes. Eu já fiz isso em algum escrito meu. Então, Xenófanes talvez tenha sido o crítico mais voraz, embora os três principais sejam Xenófanes, Heráclito e Empédocles. Todos eles viveram no sexto e quinto século antes de Cristo. Então, esses homens, eles não eram irreligiosos. Eles apenas criticavam a prática religiosa que viam. E é por isso que Xenófanes, como eu já tratei em outros lugares, ele acusa Homero e Hesíodo de tomarem os piores defeitos dos homens e atribuírem aos seus deuses para se justificarem. E ele recrimina esse comportamento. Platão também faz críticas severas, especialmente a Homero e Hesíodo, por terem forjado conceitos de Deus que, segundo ele, não correspondiam à realidade. Por isso, tais lendas, que eram mescladas de elementos verdadeiros e falsos, não deveriam ser contadas às crianças e aos jovens, visto que elas corromperiam a formação dos mesmos. Então, Platão já faz uma crítica a essa mitologia, porque a perpetuação dessa história
por meio de um contar e recontar, corromperia a formação dos jovens, né? Mais especificamente das crianças e dos jovens. Calvino entende que a tentativa humana de negar a Deus nada mais é do que uma revelação do senso de divindade que tão ardentemente o homem ou os homens desejariam extinto de seus corações. E por isso que ele conclui que é impossível haver, de fato, um ateísmo. Eu estou abreviando esses pontos, não estou aqui fazendo transcrições dessas citações, nem estou documentando, porque eu faço isso em textos meus e já fiz em textos, inclusive, postados no meu blog e em livros meus. Bom, no próximo vídeo eu quero falar ainda sobre a religiosidade grega, mas agora me encaminhando mais para o ponto que eu desejo. E meu capítulo falará sobre a religiosidade como evidência da existência de Deus. Que Deus os abençoe, tenham um bom dia. Amém.